Enquanto a gente dormia, enquanto a gente estava de boas no TikTok ou vendo notícias sobre guerras no Oriente Médio, uma outra coisa estava acontecendo na surdina. É uma civilização antiga com mais de 5.000 anos de história, que já foi invadida, que já foi humilhada, que já foi arrasada, que já foi dividida, voltou ao tabuleiro global. Hoje ela é a segunda maior economia do planeta, domina a cadeia de suprimentos, investe pesado em tecnologia de ponta e tem muita relevância no cenário atual. A pergunta não é mais se a China cresceu, e sim como ela venceu sem que a gente percebesse. E mais, se ela vai substituir os Estados Unidos como principal potência do planeta? É isso que a gente vai tentar descobrir agora. Bem, rapaziada, para mostrar como que a China foi, de certa maneira, conquistando o mundo, eu vou ter que contar um pouco sobre a história dela e aí no final tudo vai fazer mais sentido. A civilização chinesa é antiga pra caralho, né? As primeiras civilizações apareceram por volta de 5.000 anos antes de Cristo, no período neolítico, né? Que se refere a uma das fases da pré-história entre 7.000 e 2.500 anos antes de Cristo. O período neolítico foi quando os hominíneos mudaram, né? E passaram a ser sedentários e viver bastante ali de agricultura, artesanato, comércio e jogo do bicho. Foi ali nesse período que as vilas e as aldeias surgiram na China, lá na região do Rio Amarelo, muito importantes por lá, né? As vilas, obviamente, foram se estruturando, foram se estabelecendo, né? As condições de vida foram ficando mais favoráveis e depois disso tudo, havia uma preocupação, né, necessária, né, de organizar tudo isso, de montar uma liderança, né? E essa liderança surgiu com o tempo, né, entre pessoas de parentescos e vieram a ser conhecida como as famosas dinastias. A China passou por várias dinastias ao longo do tempo, mas 3 delas foram as primeiras, sendo elas as dinastias Xia, dinastia Shang e Zhou. Eu não sei se eu vou pronunciar correto, creio que não, mas enfim, é foda. Cada dinastia desenvolveu áreas diferentes, como metalurgia e cerâmica. Como nesse período o Rio Amarelo vivia alagando tudo, esses avanços ajudaram a controlar as enchentes. Foi nesse período todo lá, né, de dinastias que surgiram Confúcio e Sun Tzu, muito importantes para a China lá no geral. Em 221 a.C. começou a Era Imperial. Esse período se caracteriza por novas dinastias, fragmentação do poder em nível político e territorial, né? Teve várias dinastias, dentre elas a dinastia Qin, Han, dinastia Jin, dinastias do norte e do sul, dinastia Sui, Tang, Yuan, a Ming, e a última delas, a Qin, que de novo eu não sei se eu vou pronunciar essa porra corretamente. A unificação da China, depois disso, só veio ocorrer por causa dos mongóis, né? Agora, no século XIX, a China teve uma certa mudança com a industrialização e o imperialismo que veio lá do Ocidente, o que trouxe o Reino Unido para tentar tirar uma casquinha gostosa, tá ligado? Com a presença deles lá no território chinês, era uma relação positiva de um lado e do outro não exatamente, né? O Reino Unido estava lucrando pra caralho com o ópio, que é uma droga que estava deixando a sociedade chinesa completamente na brisa, viciada e ferrada. E quando a China tentou proibir, os caras meteram o pé na porta e começaram a Guerra do Ópio, em que a China se fudeu 2 vezes e teve que ceder território e pagar a indenização para os caras, né? Nisso aí, eles abdicaram de territórios que hoje, no caso, né, Hong Kong, Macau também, né, que é uma cidade lá portuguesa, né, vamos dizer assim. Na real, durante esse período, lá no século XIX e tal, a China se ferrou bastante, já que teve 3 ou 4 guerras, fora as guerras civis lá na época. Então, se a China estava em ascensão, essa ascensão foi tirada dela. Ok, eu falei bastante sobre esse passado e tal, mas qual era a relevância chinesa para o mundo antes disso tudo desandar? A China de fato tinha e tem uma influência gigantesca, Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente, invenções como papel, imprensa, pólvora, bússola, né? Aí a seda e a porcelana, tudo isso sendo exportadas
para todo lado. Um modelo burocrático das dinastias que serviu de inspiração para muita nação. O confucionismo moldou, né, a ética e a sociedade em várias partes da Ásia. Tudo isso rolava liso até as guerras e o declínio do século XIX. A China estava passando por mudanças, com um conflito político entre nacionalistas e comunistas. O governo vigente naquela época era nacionalista, mas tinha uma certa insatisfação do povo lá do interior que não eram vistos pelo governo. Isso gerou atrito e guerras civis, mas uma outra nação entrou para atrapalhar foda. No caso, o Japão. Muita gente sabe o que o Japão fez, né, rapaziada? Não preciso dizer, mas foi um absurdo, né? Bastante brutal. O que fez com que nacionalistas e comunistas deixassem as tretas de lado e focassem no inimigo em comum. No caso, o Japão. Vale ressaltar, né? Antes disso, o Japão dominava a Manchúria em 1931 e ele invadiu em 1937. Nessas guerras civis, em uma delas, né, o Partido Comunista Chinês perdeu a batalha ali contra os nacionalistas e tiveram que vazar, né? E foi uma caminhada longa, né? Mais de, 12 mil quilômetros, né? Eles atravessaram a China em uma grande marcha e é assim que ela é conhecida até hoje, a Grande Marcha. Com isso, o Partido Comunista foi ganhando força e com a trégua temporária, esses conflitos cessaram. Após isso, com o Japão fora de ringue, eles se enfrentaram de novo, mas como o Partido Nacionalista estava bem enfraquecido, a vitória foi para os de vermelho. Aí o Partido Nacionalista teve que vazar para Taiwan e o Partido Comunista Chinês foi e é o dominante até hoje. O que obviamente foi crucial para a China ser o que é hoje. Eles passaram por uma grande reforma, né, um planejamento de longo prazo que deu e dá frutos até hoje. Eles foram crescendo e cada vez mais tinham um papel necessário para o mundo. Foi o que possibilitou a China de fazer, de certa forma, né, frente com os Estados Unidos, que depois da queda da antiga União Soviética não tinha uma nação da mesma estrutura, né, para fazer frente a eles. Mas os caras foram ganhando mais espaço, investiram em tecnologia, serviço e até pouco tempo. O fato deles reprimirem a cadeia de suprimentos criou uma crise no Ocidente, né? O que fez com que os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, dessem seus pulos, né? O Trump quer anexar, né, ou pelo menos ter acesso à Groenlândia, o que poderia ser até interessante, né, para os interesses dos Estados Unidos. Não é à toa, tá ligado? Até porque esses dois são as maiores economias do mundo. Só que de um lado a China tem todo um planejamento e tem, né, investe em estrutura e tudo mais. E do outro lado, nesse momento, né, nos Estados Unidos, com a liderança do Trump, parece que tá perdidaço. Parece não, né? Tá perdidaço. Para o TikTok e outra rede social aqui e ali, a China botou o pau na mesa e deu um baita avanço no desenvolvimento de usina de energia de fusão nuclear, uma energia que promete ser limpa e ilimitada. Fora testes com iodeto de prata em áreas mais afastadas para tentar aumentar a precipitação de chuvas em regiões pouco chuvosas e, quem sabe assim, né, resolver a questão das chuvas. Ainda tem avanços em infraestrutura, inovação, qualidade de ensino, setor industrial mais pica, design, fabricação de chips semicondutores, sensores gravitacionais, computação de alto desempenho, sensores quânticos e tecnologia de lançamento espacial. Os Estados Unidos ainda ganham em vários aspectos e a China, né, também não está nem um pouco atrás. Todo esse avanço leva a questionamentos de a China vai se tornar o novo Estados Unidos. Eu não afirmo que ela não vai, mas acho um tanto difícil ela se tornar. Tudo que eu falei até agora explica claramente o que está no título. A China já conquistou o mundo, de certa forma, né, sem que a gente percebesse, pelo menos na minha visão. O que eu falei nos tópicos anteriores foi apenas explicar o como. A China é antiga pra caralho. Irmão, se eles quisessem dominação militar aberta, eles tiveram mais do que tempo para fazer isso, sem sombra de dúvidas. Então, respondendo a pergunta, eu não acho que vai, porque não precisa. São propostas diferentes, né? As dos Estados Unidos e as da China. Um parece querer continuar expandindo sua cultura
valores, padrões e economia para o mundo, né? Sem querer demonizar os Estados Unidos, até porque muitos outros fariam mesmo, né? Mas que é o que demonstraram ao decorrer da história. Já o outro, no caso a China, parece querer ficar mais no próprio território, mas muito bem protegido de possíveis ameaças e ser crucial para o mundo para continuar seguro e manter firme a ideologia deles lá, sem depender de terceiros e com uma perspectiva de futuro. E isso é o que infelizmente falta para nós aqui no Brasil, né? Mas enfim, como eu já disse, não é questão de bom nem de mal, mas sim de duas grandes potências e seus possíveis interesses. Mas obviamente não é afirmando, né? É uma das possibilidades, uma das variáveis dessa geopolítica doidona. Tá, mas e se a China tiver outras pretensões? Se um dia eles decidirem que não querem exportar só produto, mas o estilo de vida deles, os costumes, aí a parada muda. A gente pode até resistir, mas confesso que achar uma merda trocar meu feijão e macarrão por espetinho de escorpião na brasa tão cedo. Ou talvez a gente já esteja tão mergulhado na China que a gente nem percebeu, né? TikTok, Shein, os carros elétricos, enfim. Você já parou para pensar nisso? É isso, né? Não tenho mais nada para falar. Obviamente, né? Eu não tô fazendo esse vídeo pra falar da China. Eu não tô fazendo esse vídeo pra dizer que eu gosto da China ou algo do tipo, nem de um nem de outro. Eu não me importo, é só porque é interessante mesmo. Enfim, deixa o like se você curtiu e falou. Até a próxima.